Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar sequência no nosso módulo de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Um módulo que eu tenho bastante familiaridade, por ser cirurgião de cabeça e pescoço também. Eu sei que esse tema é um tema que, sim, poucos de vocês gostam, tanto da parte de estudar ele, porque não é um tema fácil, envolve muitos conceitos complexos sobre anatomia, e também na vida prática, né? Assim, muita gente, quando vê um caso como esse de abscessos cervicais, realmente, sim, fica pavoroso, assim, e às vezes não consegue tomar as condutas mais adequadas, né? Eu imagino que não são todos de vocês que têm contato com esse tipo de doente, com esse tipo de doente um pouco mais crítico, mas eu acho que esses conceitos que vocês vão adquirir aqui nessa aula vai ser uma aula muito breve, muito direcionada, vão conseguir fazer com que vocês acertem as questões de prova e também tenham ganhos aí para a vida prática de vocês, porque afinal de contas isso vai aparecer na vida de vocês, quer vocês queiram ou não. Uma hora ou outra acaba aparecendo, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, sou o Rafael Figueiredo, né? Sou um dos criadores, aí, cofundadores, junto com o Bruno, do RL Cards, e vamos para a nossa aula, que é o capítulo 142, tá? A divisão da nossa aula vai ficar basicamente sobre esses, na ótica desses quatro pontos, né, que é a anatomia dos espaços cervicais, que é onde eu vou gastar a maior parte do meu tempo. A parte de etiologia, diagnóstico e tratamento é uma parte muito rápida, tá? O capítulo, ele realmente não traz tantas informações, assim, sobre parte de tratamento, né, ele faz um apanhado mais geral, que, na minha opinião, é o que é realmente necessário para um otorrino, né, uma pessoa que não se dedica ao tratamento disso de forma mais recorrente. De antemão, a gente tem uma larga experiência com isso aqui na Escola Paulista. Quem escreveu os capítulos desse livro foram os meus professores, inclusive, né? Então, eu conheço muito bem o jeito que a banca pensa em relação a esse tipo de questão, e o jeito que é cobrado isso de vocês, tá? Então, a gente vai dar bastante enfoque nisso. E aqui a gente tem experiência de lidar com um abscesso como esse semanalmente, né? Pelo menos um caso por semana a gente tem com certeza, né? Isso quando não tem dois, três. Né? Então, assim, a gente tem bastante experiência com isso, eu vou tentar passar isso para vocês da forma mais prática possível. Então, indo agora para a anatomia dos espaços profundos do pescoço, vamos falar basicamente das faces cervicais e dos espaços cervicais, tá? Não tem como falar isso de forma dissociada um do outro, as duas coisas estão juntas. Então, parem, respirem forte. Essa é a parte mais importante da aula. Se você tiver atenção, eu tenho certeza que você vai conseguir gravar essas informações que eu vou passar para vocês. Anatomia dos espaços cervicais. Essa imagem aqui, que é a imagem retirada do Néter, é uma imagem bastante ilustrativa, tá? Eu vou trabalhar com vários jeitos diferentes de apresentar a mesma imagem para vocês, para ficar mais claro possível. As faces cervicais são divididas basicamente da seguinte maneira: a gente tem uma face cervical superficial e uma face cervical profunda, tá? Sendo que a face superficial ela contempla basicamente o platisma e os músculos faciais, e a face cervical profunda ela vai ter três subdivisões. Você vai ter uma camada superficial, uma camada intermédia, uma camada média ou uma camada profunda da face cervical profunda, tá? Lembrando que a camada profunda vai ser dividida em folheto pré-vertebral e a camada alar, e a camada média, né? A camada, desculpa, a camada da face, a camada superficial vai ser dividida entre os folhetos musculares, e a camada média também vai ter um folheto muscular e um folheto visceral, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, passando aqui devagarzinho, a gente vê ali a face cervical superficial, vocês vão ver aquela gordura cervical que está incutida aqui nessa região, né? Junto com o músculo platíssimo, que está bem aqui, tá? E junto com isso a gente vai ter vasos e nervos superficiais, também tem os músculos da mímica facial que ficam mais para frente, mas a gente não vai falar muito aqui sobre a parte da face, a gente vai falar um pouco mais sobre a parte do pescoço, né? Aqui a gente indo para a face cervical profunda, vocês viram que eu consegui tirar toda a face superficial dele daquela região. A gente vai focar basicamente agora na face profunda, tá certo? Na face profunda, a gente vai observar o seguinte: a camada superficial, ela basicamente vai encobrir dois grandes grupos musculares que são bem importantes do pescoço. Um deles vai ser o músculo trapézio, que está aqui atrás, e o músculo esternocleidomastoide, que está aqui atrás, tá bom? Isso é o que contempla a camada superficial da face cervical profunda, tá? Passando aqui agora para a camada média, vocês lembram que eu comentei com vocês que elas vão ter basicamente duas subdivisões, que vai ser um folheto muscular e um folheto visceral. No folheto muscular, você vai ter basicamente as musculaturas pré-tireoidianas, tá bom? Que incluem principalmente o músculo externo-ióide, que é o mais externo, tá? O músculo externo-tireoide, que ele fica mais profundo, né, mais posterior ao músculo externo-ióide, e o músculo omoióide, né, que vai fazer uma parte importante de divisão aqui, principalmente quando a gente está falando dos esvaziamentos cervicais. Tá certo? Então, basicamente, você tem que gravar isso e gravar o que eu vou falar um pouquinho mais na frente,
que a camada visceral tem um pequeno desdobramento que vai formar essa face aqui, que vai ficar atrás do esôfago, que eu vou começar com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, na camada profunda, a gente tem duas divisões, o folheto pré-vertebral e a camada alar, tá? O folheto pré-vertebral, ele basicamente está bem encostado ali nos corpos vertebrais, e ele vai da base do crânio até o cóccix, tá bom? Então, assim, se você tiver algum tipo de infecção que está compatível ali com os espaços profundos do pescoço barra divisão cérvico-facial, e ela se estendeu até a região do cóccix, isso acontecia bastante antigamente com os pacientes com tuberculose, tá? Você pode falar de pé junto que isso daí está dentro do espaço cervical pré-vertebral, tá? Comprometendo a face cervical, o folheto pré-vertebral. Por quê? Porque ele é o único que vai da base do crânio até o cóccix. O único mesmo. Todos os outros param bem antes disso daí, tá? Então, essa é uma informação bem relevante para vocês terem na hora de fazer o raciocínio clínico por volta disso, tá certo? A outra que eu tinha comentado com vocês é aquela face bucofaríngea, né? Que era basicamente um desmembramento aqui da face cervical, da camada do folheto visceral, da camada cervical média, né? Da face cervical profunda. E aqui a gente tem a camada alar, tá certo? Então, ela fica entre a face cervical pré-vertebral e a face visceral, tá certo? E ela se estende da base do crânio até a segunda vértebra torácica, tá certo? Gravem essa informação que ela é bem importante para a gente. Então, sumarizando de novo, a gente tem a face cervical superficial, a gente tem a profunda é dividida em três. A primeira é a superficial, que vai embotar os músculos esternocleidomastoídeo e trapézio. A segunda é dividida em face folheto visceral e um folheto muscular. O folheto muscular vai ter as musculaturas pré-tireoidianas e o folheto visceral vai estar tireoide, esôfago, paratireoide e a traqueia, tá certo? A camada profunda em folheto pré-vertebral e a camada alar, sendo que a camada alar é um desdobramento da face do folheto pré-vertebral. O espaço pré-vertebral vai até o cóccix e o espaço que fica entre a camada alar e a face pré-vertebral, que é o danger space, vai até nível de T2, tá bom? Então vamos lá poder falar alguns outros detalhes com vocês. Aqui a gente tem o espaço carotídeo, tá? A bainha carotídea, que vai compreender tanto a artéria carótida, a veia jugular e também o nervo vago nesses casos, tá certo? E aqui agora passando para os outros detalhes com vocês, a gente observa aqui o que tem dentro da fáscia pré-vertebral, tá bom? Além de ter a vértebra, vai ter toda a musculatura pré-vertebral. Então a gente vai ter o músculo longus colli, que é o músculo que é o que a gente também chama de longuíssimo do pescoço. É um músculo que a gente consegue ver nos esvaziamentos cervicais, diga-se de passagem. Na frente do escaleno, músculo escaleno anterior, a gente sempre tem o nervo frênico, que também é uma outra referência muito importante quando a gente está fazendo os esvaziamentos cervicais. Entre o escaleno anterior e o escaleno médio, a gente vai ter o plexo braquial, vai estar saindo bem ali entre eles, que também você consegue ver no esvaziamento cervical, diga-se de passagem. Ali depois a gente tem o escaleno posterior, aqui atrás, por exemplo, a gente tem o músculo levantador da escápula, e aqui você consegue entender basicamente muito bem as referências anatômicas que tem nessa região, tá certo? O conhecimento dessas faces e desses conteúdos é imprescindível para poder fazer um esvaziamento cervical, tá bom? Sei que o assunto agora não é esvaziamento cervical e que ele nem é um assunto que deva cair para vocês, mas isso é o que diferencia um cirurgião de cabeça e pescoço de qualquer outro cirurgião que opere algo no pescoço, tá? É o conhecimento dessas faces e a cirurgia que divide um não especialista em cabeça e pescoço do especialista é o esvaziamento cervical, tá? É onde que a gente fala aqui que separa os homens dos meninos, né? Então, assim, é a cirurgia que define a minha especialidade, né? A nossa especialidade, que é a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, aqui, para vocês poderem ter uma noção mais prática de como que funciona isso. Aqui a gente está vendo a camada, a face alar. Lembrando que a face alar, ela faz parte da face cervical profunda e da divisão profunda da face cervical profunda. Atrás dela vão ter a camada pré-vertebral. Então, face alar, face pré-vertebral. Face alar, face pré-vertebral, tá certo? E o que vai estar determinado entre as duas? O danger space. Então, lembra, face alar, face pré-vertebral, entre as duas, danger space. Respira fundo, grava essa informação, que ela é muito, 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 muito importante, tá? Indo agora para esse outro corte aqui na posição sagital, tá? O que tinha exatamente na frente da face alar? Vou botar aqui numa imagem para vocês poderem lembrar. Na frente da face alar, tem a face bucofaríngea, né? Que é outra face bem importante. Então, quando a gente vem aqui, face alar, face pré-vertebral, na frente delas, a face bucofaríngea, tá? Entre a face alar e a face bucofaríngea, nós temos o espaço retrofaríngeo, tá certo? E ele vai de T1 até T2, chegando ali na altura do que seria o mediastino superior, tá certo?
Aqui, entre a fáscia alar e a fáscia pré-vertebral, é o Danner Space também, e ele vai até o mediastino posterior, tá certo? Então, gravem bem essa informação, gravem bem essa imagem, que com ela eu tenho certeza que vocês vão tirar essas dúvidas em relação a essas fáscias. Tentei fazer isso da forma mais prática e mais palatável possível para vocês, tá certo? Aqui agora a gente vai entrar na anatomia basicamente dos espaços cervicais, tá bom? E aqui vai exigir bastante atenção de vocês, porque esses são conceitos relativamente complexos, tá? Se você pegar para ler no capítulo tratado ou ler por aí afora, vocês vão ver que não são conceitos simples de entender, porque eles envolvem muitas estruturas anatômicas. Mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês, para título da sua prova e para título da sua vida prática também, tá certo? O espaço parafaríngeo é um espaço chave dentro dos espaços profundos cervicais. E por que ele é um aspecto, um espaço chave? Porque ele conecta basicamente quase todos os espaços cervicais, tá certo? Ele comunica espaço mastigatório com espaço parotídeo, com espaço retrofaríngeo, com Danner Space, com espaço peritonsilar, né? O único ali que ele não comunica tanto assim é com o espaço submandibular, que pode chegar até ele, tá? Até chega até ele, mas você vê que as infecções de espaço submandibular geralmente descem mais anteriores ao espaço parafaríngeo. Pode chegar? Pode, mas não é o mais usual, tá certo? Então, ele basicamente conecta todos os espaços que a gente tem disponíveis. Ele possui um formato cônico, em formato de pirâmide invertida, e vai desde o corpo do esfenóide, lá na base do crânio, até o osso ióide, tá certo? Então, ele tem esse formato aqui que é bem importante. Aqui agora mostrando uma imagem de tomografia, que eu achei que essa imagem ficou bem legal para poder mostrar para vocês. Aqui é uma imagem de uma tomografia normal, tá certo? Não tem nenhum tipo de doença nela aqui agora, em que você pode comparar o lado que está achurado com o lado não achurado para você poder entender melhor onde a gente está se situando, né? O espaço parafaríngeo, diga-se de passagem, ele é dividido em dois espaços, um mais anterior e um outro posterior, por esta estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui é o osso estiloide, tá bom? Que nada mais é do que um prolongamento da mastoide, tá certo? Ele sai da mastoide e divide o espaço parafaríngeo, o espaço pré-estiloide e o espaço pós-estiloide. O espaço pré-estiloide, ele tem basicamente tecido conjuntivo frouxo e os músculos pterigóides, que são os músculos da mastigação. Então, a gente tem aqui o pterigóide medial e o pterigóide lateral, tá certo? Toda infecção que chega nessa parte e começa a dar irritação nesses dois músculos é porque o motivo pelo qual gera-se o trismo, tá bom? É a irritação da musculatura pterigóide, tá certo? Então vão ali para o espaço pós-estiloide, ali é onde mora o perigo, porque está justamente onde está localizada a bainha carotídea. Então você tem diversos nervos cranianos que saem por ali, principalmente pelos que saem do forame jugular, né? Então a gente tem três principais, seria o vago, o glossofaríngeo e o acessório, tá certo? Além disso, você vai ter a jugular e você vai ter a artéria carótida. Então ali, quando pega ali nessa região, pode dar uma famosa síndrome, que vocês já devem ter visto na aula de faringotonsilites, que é a síndrome de Lenier, tá bom? Que é quando você tem um abscesso cervical, geralmente ele é peritonsilar, e você tem uma trombose séptica da veia jugular, que é a síndrome de Lemier. É justamente quando pega o espaço parafaríngeo na sua porção pós-estiloide, tá certo? É ali onde que gera esse tipo de quadro. Agora a gente vai para o espaço mastigatório, que contempla toda a musculatura mastigatória, tanto as musculaturas pterigóide, medial e lateral, e também o masséter, tá certo? Ele também pode ser chamado de fossa infratemporal. E ali também tem um emaranhado de estruturas absurdas ali, né? Quem se aventura a estudar mais a cirurgia de base de crânio, tanto as que envolvem a cabeça e pescoço, quanto envolvem a cirurgia endoscópica, sabe que ali é um território, assim, extremamente denso, tá bom? E aqui não faz parte do escopo da aula ficar discutindo as minúcias desse espaço. O espaço peritonsilar, que é o espaço que a gente conhece mais como otorrino, né? Ele basicamente é o seguinte, ele é um espaço que fica entre a musculatura, que é o constritor superior da faringe, a cápsula da amígdala, revestida anteriormente pelo pilar amidaliano anterior e pilar posterior. É ali onde cresce o abscesso peritonsilar, tá certo? E vocês veem que ele tem um íntimo contato com a musculatura mastigatória, e por isso que quando você tem um abscesso peritonsilar, você tem trismo também, tá bom? O espaço retrofaríngeo, que está localizado aqui nessa região, tá certo? E depois o espaço parotídeo, por último, que está aqui nessa topografia, tá certo? O espaço parotídeo, ele é basicamente um desdobramento da fossa cervical profunda, né, da porção superficial da fossa cervical profunda, porque além de incluir o músculo esternocleido e o músculo trapézio, a camada superficial da fossa cervical profunda também pega a parótida e a submandibular, tá bom? Então, progredindo aqui com nossa aula, aqui mostrando alguns casos reais, casos do pronto-socorro do Hospital São Paulo, né? Casos que a gente operou esse ano, inclusive, de um paciente que estava com espaço periamidaliano, que estava já com comprometimento ali da região
espaço parafaríngeo, tá vendo? Aqui no caso o espaço pré-estiloide, porque ó, isso daqui é a carótida e a jugular, né? Então isso daqui é espaço parafaríngeo pós-estiloide. E aqui para frente é onde é o espaço parafaríngeo pré-estiloide, né? Então aqui a gente tem comprometimento do espaço retrofaríngeo que está aqui e do parafaríngeo que está aqui. Se você não trata isso, isso pode chegar até o mediastino, tá certo? Aqui mostrando um caso para vocês de um abscesso submandibular, tá? Que é uma entidade que pode acontecer bastante, principalmente por celulitises ou cialoadenites, e ele basicamente tem como limite superior a mucosa do assoalho da boca, o limite anterior e lateral da mandíbula e posteriormente no osso hioide, tá? Esse espaço ele tem uma minúcia muito importante, porque ele pode desenvolver uma infecção muito grave a partir dele, tá certo? Se você tem um comprometimento do espaço submandibular junto com o espaço submentoniano e o sublingual bilateralmente, tá? Bilateralmente, você pode dar o quadro que a gente chama de angina de Ludwig, que eu não sei se algum de vocês já teve experiência de ver, é um quadro bastante dramático, tá certo? Ele ganha essa região aqui, esses pacientes entram em insuficiência respiratória muito rápido, tá bom? Por que eles entram com insuficiência respiratória muito rápido? Com a avançada do processo infeccioso aqui nessas faces mais anteriores do pescoço, ele pode ganhar um lugar que chama espaço pré-epiglótico. Se essa infecção ganha o espaço pré-epiglótico, a epiglote cai totalmente sobre o hábito laríngeo, esse paciente tem insuficiência respiratória franca, tá? Franca mesmo. E você vai estar lidando com um pescoço que a parte mais anterior dele vai estar infectado. Então, imagina você ter que tentar entubar um paciente desse, que é super difícil, e tentar fazer uma traqueostomia com anestesia local num paciente desse. É uma catástrofe, tá? Já peguei 3 casos esse ano esse ano não, 2023, de angina de Ludwig, por sorte, todos sobreviveram, tá? Mas é uma entidade bem grave. Nesse caso aqui, não só tem angina de Ludwig, como ele também tem mediastinite. Olha aqui no mediastino anterior desse paciente, o paciente de gás, né, que está dissecando essa região toda. Então, assim, gravem essa imagem, a imagem clássica de angina de Ludwig, tá? Então, infecção que começa o espaço submandibular e sublingual e submentoniano bilateralmente e que pode se estender até o mediastino, tá bom? Agora, da parte 2, que é a etiologia, tá? A partir daqui, a aula fica muito mais rápida, tá? Muito mais tranquila. Isso eu sei que não vai entrar na cabeça de vocês só com aula, é impossível ser só com aula. Você vai ter que rever essa aula mais de uma vez, vai ter que fazer bastante questão, e principalmente os flashcards aqui são muito bons para vocês decorarem esses conceitos, tá certo? E voltem na aula sempre que precisarem para vocês terem noção desses slides, né? Porque eu achei que eles ficaram muito bons, vocês terem essa noção anatômica mais adequada, tá bom? Então, lá partindo para a etiologia, a etiologia desses quadros é uma infecção polimicrobiana que vai incorporar tanto gram-positivos, quanto gram-negativos, quanto anaeróbios. Tem uma distinção bem importante sobre a principal causa etiológica nas crianças e nos adultos. Em crianças, geralmente são provenientes de adenotonsilites, né, ou linfadeneites supuradas. Já nos adultos, geralmente é de origem odontogênica, tá, que é a principal causa. Outras causas que podem ter, a gente pode ter os cistos congênitos infectados, seja um cisto branquial ou um cisto do tireoglosso, por exemplo, perfurações esofágicas, né, que a gente chama de síndrome de Bohr-Heavy, né, que geralmente o paciente tem um aumento súbito da pressão esofágica, geralmente desencadeado por episódios de êmese, ele pode ter uma rotura esofágica, isso gera um abscesso cervical e geralmente pode atingir o mediastino, que é um quadro gravíssimo. No 2021, eu tive uma experiência com um caso desse e foi dramático, assim, o paciente foi a óbito, muito grave, perfuração esofágica, mas muito grave mesmo, tá bom? Mastoidite, né, nas mastoidites a gente pode ter, por exemplo, aquela síndrome não, desculpa, né, que é o quadro de Bezold, né? Que você tem uma mastoidite, que ele desce aqui pelo espaço parafaríngeo, né? E gera esse quadro de abscesso de Bezold, tá bom? Além disso, a gente pode ter submandibulite, que pode causar angina de Ludwig, e também das linfadenites cervicais, tá bom? Na parte 3 do diagnóstico, o diagnóstico, para quem já viu um quadro desse, sabe que não tem muito segredo, né? Geralmente é um paciente que você bate o olho, você já sabe que ele tem esse tipo de quadro. Geralmente o primeiro sinal que a gente observa é quando o paciente entra na sala, ele vai ter ou uma tumoração cervical, ou ele vai estar com aquela voz de batata clássica, né? Que é aquela voz que ele com fogo, boca, né? Então é muito clássico esse tipo de quadro. Então quando a gente pega na clínica, os principais sintomas do paciente vai ter um quadro infeccioso geral, com febre, dinamia, mal-estar, pode ter cialorreia, disfagia, disfonia, dispneia, odinofagia e dificuldade de abertura bucal. No exame físico, o trismo geralmente é uma das coisas que mais chama a atenção, tumoração cervical, né, junto com sinais logísticos e limitação da mobilidade cervical, que é aquele torcicolo antálgico que a gente chama. No exame de imagem, sempre pedir, gravem muito bem isso é importantíssimo para a vida de vocês, tá? Muito importante mesmo. Você pegou um paciente com suspeita de abscesso de espaço profundo cervical, tá? Tem que pedir
tomografia com contraste de face, pescoço e tórax, tá? Eu sei que a maioria das vezes a gente vê um abscesso piramidaliano e a gente não costuma pedir isso. Tudo bem, ok, tá? Nem sempre você vai precisar pedir isso mesmo, né? Principalmente quando se for muito clássico de abscesso piramidaliano e você examinou, viu que não tem comprometimento cervical. Mas você suspeitou que é um abscesso piramidaliano que já está se complicando, indo para o espaço profundo do pescoço, nunca se esqueça de pedir a tomografia de tórax, tá? Porque se tiver qualquer coisa no tórax desse paciente e você não abordar isso de forma oportuna e rápida, você vai levar esse doente a óbito, tá? Abscesso cervical com mediastinite, taxa de mortalidade entre 50% ou superior a 50%. E até hoje, nos meus 5 anos de Escola Paulista de Medicina, foi justamente essa casuística. Esse ano, por exemplo, 2023, a gente teve 4 casos, 2 sobreviveram, 2 óbitos, tá certo? Então, é uma infecção muito grave e era só você adicionar o pedido de tórax ali para você poder abordar o paciente o mais rápido possível. Então, gravem bem essa informação. Outra coisa que a gente pede também são um hemograma, para você ver se tem leucocitose, né, o nível da leucocitose, as provas inflamatórias e todo o laboratório para você poder avaliar um quadro de sepsis no paciente. Geralmente a gente gosta de usar bastante o leucograma e as provas inflamatórias para acompanhar um quadro de melhora laboratorial do doente, né? Então, você pegando a melhora clínica junto com a melhora laboratorial, isso permite com que você, às vezes, programe a alta do seu doente, tá bom? E no tratamento, o tratado ele não se aprofunda sobre esse tratamento, né, sobre como você pensa nas incisões que você vai fazer para cada tipo de abscesso, né? Se você tem que fazer uma incisão mais simples aqui, por exemplo, se você tem que abordar os dois lados, se você tem que fazer uma incisão em J, se dá para você fazer só pela cavidade oral. Isso o tratado não aborda bastante e eu não vou ficar trazendo isso para vocês porque foge do escopo da aula, foge do escopo do otorrino e eu quero fazer com que isso seja fácil para vocês acertarem essas questões de prova para você poder ir para a vida com mais segurança um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, esses quadros têm que internar no hospital, tá certo? Hidratação venosa é muito importante, antibiótico terapia de amplo espectro e manutenção da via aérea pérvia, tá? Geralmente esses pacientes você tem que chegar e levar para a sala de emergência e tentar providenciar a via aérea pérvia para ele, tá bom? Antibiótico terapia tem que ser com cobertura para gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Boa parte dos serviços, tá bom? Assim, muito difícil você fugir desse esquema de ceftriaxona e clindamicina. Ele cobre muito, 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 muito bem, tá bom? O uso de corticoides no tratado ele coloca como um dado que não é consenso na literatura, mas os autores do capítulo recomendam que seja feito, tá? Os autores do capítulo são o meu chefe, o Dr. Fábio Brodk e o Dr. Marcel Palumbo. Tive experiência de fazer drenagem de abscessos com eles, e assim, a gente leva corticoide quase sempre, tá? Principalmente para melhorar a parte do trismo do doente também, tá bom? E uma outra informação que o tratado traz aqui num fluxograma bem interessante, que ele mostra como que a gente deve pensar num paciente que pode, por exemplo, ter tratamento puramente clínico, sem ter um tratamento cirúrgico necessariamente, tá bom? Na maioria dos casos, às vezes, os pacientes podem ter ainda numa fase pré-formação do abscesso, em que ele tem um flegmão e ainda não se organizou um abscesso cervical ainda, tá bom? Geralmente, nesses casos que tem flegmão, a gente tende a tratar clinicamente ainda, a princípio, tá? Sempre que tiver flegmão, tenta tratar clínico, em regime de internação, com antibiótico, segmento, se necessário até uma retomografia desse doente. Agora, se você tem um abscesso confirmado, esse paciente, ele está instável, tá? Com abscesso menor do que 3 centímetros, abscesso localizado em pequenas lojas, no caso ali não é instável, tá bom? Isso provavelmente foi um erro do tratado, é o paciente estável, tá? Paciente estável, com abscesso menor do que 3 centímetros, abscesso localizado em pequenas lojas, você pode optar por antibiótico terapia venosa, com observação, monitoramento de leucograma de PCR, e se o paciente tiver melhora clínica, você pode dar alta para ele, tá bom? Então, paciente estável, abscesso menor do que 3 centímetros, abscesso localizado em lojas pequenas, tratamento conservador. Agora, paciente instável, abscesso maior do que 3 centímetros, múltiplas lojas já cometendo esse, você pode fazer drenagem cirúrgica. Não pode não, você deve fazer drenagem cirúrgica, tá bom? Não imagino que o tratado vai querer pegar em vocês nessa minúcia do tamanho dos 3 centímetros, tá bom? Porque isso daí é bastante controverso. Quando o tratado cobra esse tipo de tema de vocês, ele foca basicamente em algumas coisas. O estudo das faces cervicais, que ele quer o que ele quer que você saiba, que é onde tem como pegar mais vocês, e também na parte de etiologia. Na parte de tratamento ele não pega tanto, porque é um tratamento muito batido já, tá bom? Então, assim, eu nunca vi nas questões de prova sobre isso, até hoje eu analisei as provas dos últimos 7 anos, cair algo cobrando nesse sentido, em qual você pode tratar clínico e qual você deve tratar com tratamento cirúrgico, tá? Isso não é uma questão que as provas costumam cobrar bastante de vocês. Então, tendo isso em mente,
esse é o final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei fazer uma aula muito direcionada sobre esse tema, para vocês poderem ter um ganho aí na sua prática na vida real, e também para a gente poder fazer a prova. Espero que vocês tenham gostado da aula, forte abraço, até a próxima.